Olá, pessoal, tudo bem, meu amiguinho? Gravando aqui, ó, a 0801, para você, a Agatha, o Wesley, né? O Caio, toda a galerinha dos oitavos anos que o professor dá, oitavo A, B, C, se sintam todos abraçados. Manuela fez um ângulo alfa por meio de uma construção geométrica. Observe abaixo, passo a passo. Então, quando o professor fazia na lousa com os barbantinhos, lembra? Que bonitinho? Então, o professor construiu o segmento, depois ele montava os dois pontos, né? Em cima, só que o compasso do professor era o quê? A cordinha com o canetão, né? E aí ele foi. Aí lembra que o professor falava que aqui, ó, vai formar um ângulo de 90, e quando eu divido esse ângulo aqui de 90 ao meio, eu tenho aqui um ângulo de 45 graus. Quando eu traçava uma semi-reta partindo da intersecção do ponto PQ com o segmento RS passando pela marcação feita no último passo. Assim, qual que era o ângulo que o professor encontrava? Lembra? Ô, professor, era 45, né? Por quê? Porque o professor ia fazer aqui, ia fechar o triângulo, né? Ia ficar aqui. É que aqui não é a lousa do professor, né? Mas eu ia fechar aqui, ó, com 90. Aqui tinha 45, ali fechava com 45. Deleta que tá feio. Mas vocês entenderam, né? Então vai lá e faz a B. Você sabe fazer e faz bem feito. Pedro foi a uma lanchonete e observou Francisnaldo, né? Lembra da árvore? Olha lá. Pedro foi à lanchonete e observou que havia 7 tipos de sanduíche. Ele tinha 7 sanduíches. 7 tipos de suco, vezes 7. E 5 tipos de sobremesa, vezes 5. Assim, para montar seu lanche, ele precisa escolher um sanduíche, um suco e uma sobremesa. Quantos lanches distintos, né? Pedro pode montar? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 5, ó. 5 vezes 9, 45. Vão 4. 5 vezes 4, 20. E 4, 24. 245. Essa é para você aí, Flavinho. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Raiz sexta de 2 elevado à quinta. Uma representação que corresponde a essa operação é... Lembra que o professor brincava, ó? A operação inversa da raiz, né, é a potenciação. E aí o professor falava, quem estava na sombra ia para o sol. E quem estava no sol ia para a sombra. Lembra? Ou na outra sala o professor falava assim, ó, que quem está por dentro é aquela pessoa bacana, ela está por cima. E aquela pessoa chata que saía correndo, né? Aquela pessoa que estava por fora, ela estava por baixo. Então, letra C. Aí você escolhe qual modelo de aula que você prefere. Lembrando que aqui, pessoal, é só para ajudar. O professor não está ensinando, não. Está mostrando por que é o resultado. Fala de onde você é, papai, mamãe, o que vocês precisam que o professor grave. Embora eu não tenha muito tempo, mas eu quero ajudar, tá? 4. Durante uma aula de matemática, o professor João fez a construção geométrica de um quadrilátero. Então, nós sabemos que um quadrilátero tem 4 lados, certo? Com seus alunos. Observe a figura abaixo. O quadrilátero O, P, Q e N, construído por João, em que θ é diferente de alfa, tá? Então, isso aqui é uma letra grega e ele fala que o θ é diferente de alfa, que é outra letra grega, tá? Então, não tem a mesma medida, beleza? Ao finalizar essa construção, João formou 4 grupos de alunos e solicitou que cada grupo utilizasse a congruência de triângulos, para ver quando a congruência é as medidas, né, dos lados, dos ângulos, a comparação em semelhança de triângulo. O grupo 1, a diagonal OQ, dividiu o quadrilátero OPQN em 2 triângulos semelhantes. Isso é verdade, tá? Ó, essa diagonal aqui, ó, vai fazer esses triângulos serem semelhantes, tá? Por quê? Porque os lados NQ, esse lado NQ, ele é congruente ao PO, a esse lado aqui, ó.
tá? Ele tem a mesma medida, porque eles são paralelos. E aqui já prova que esses triângulos são semelhantes, tá? Então, é a 1 e a 2 a resposta certa. E agora eu provo para vocês. Os triângulos OPQ, ó, OPQ e o triângulo QNO, são equiláteros? Não são. Por que que eles não são? Porque esses ângulos aqui, ó, vai ter as medidas diferentes desse, tá? E o equilátero tem os 3 ângulos com a mesma medida. E eles não vão ter, tá? E é um losango? Não posso afirmar que é o OPQN, né? É um losango, embora tenha essa diagonal aqui, tá? Então, por eu não poder afirmar agora, por causa da falta de uma outra coisa aqui, de uma diagonal e fazendo uma perpendicular, eu não posso afirmar que ele é um losango. Fechou? 5. Paula foi a uma loja. Coloca aí, dá um joinha, fala de onde você é, qual a cidade, de onde você está assistindo essa aula. Paula foi a uma loja e comprou um ventilador. Esse modelo de ventilador estava sendo vendido a R$ 140. Mas, como Paulo escolheu do mostruário, ganhou um desconto, ó, vai ganhar um desconto, menos 40% sobre o preço desse produto. Quantos reais de desconto Paula ganhou ao comprar esse ventilador? Então, o professor vai fazer com um número um pouquinho grande, mas ele é mais fácil, tá? Então, vai ficar assim, 140. Vamos achar 40% disso daqui? Então, fica vezes 40%. O professor corta esse com esse. E agora fica assim, ó, 140 vezes 4, quanto dá? Faz aí, ó. 140 vezes 4 dá 0, 16 vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, isso daqui vai ficar 560 dividido por 10, né? O 10 aqui, corta esse 0 com esse, ficou 56, tá? Então, ó, de quantos reais foi o desconto? O desconto foi de 56, beleza? Não vem só copiar, não. Assiste o vídeo, pausa, tenta fazer. É importante que você aprenda agora para que você tenha um bom ano, faça um bom nono ano no ano que vem, tá? Mais uma construção. Observe abaixo a construção geométrica que Antônio fez na lousa durante uma aula de matemática. Para fazer essa construção inicialmente, Antônio desenhou o triângulo PQR, o triângulo maior. Em seguida, determinou o ponto M. Lembra que o que significa esse ponto M aqui? Ó, vai dividir esses lados ao meio. Quer ver? Ó? Onde M ó lá, é o ponto médio. Ó. Isso aqui então, aqui tem a mesma medida. Se eu tenho o ponto médio, essa reta se chama o quê? Mediatriz. Olha lá. Qual é o nome da reta R que recebe em relação ao lado RQ? Ó. Cadê o RQ? RQ. É mediatriz. Ó. Bissetriz divide o ângulo ao meio, né? É uma reta que divide o ângulo ao meio. Vocês lembram da minha aula? Eu sei. A altura não é. A altura tem que pegar o lado mais alto aqui. E mediana a gente estuda em estatística. Uma fábrica de tijolos possui 3 prensas com a mesma capacidade de produção. Essas prensas juntas produzem um lote em 6 horas. Então, vamos pôr um tempo aqui, ó. Tempo de 6 horas. Ela tem 3 prensas, né? Máquinas, tem 3. A sua capacidade máxima de produção. Certo dia, uma dessas prensas foi desligada para manutenção. Então, ó, fiquei com 2 máquinas, tá? Em um lote igual foi produzido pelas prensas restantes. Quantas horas? Não sei, chamo de X, ó. Então, só que aqui tem um porém. Quando eu tenho menos máquina trabalhando, eu tenho mais tempo. Então, é inversamente proporcional, ó. Então, fica 6 está para X. Eu sei que eu não ensinei isso porque não deu tempo. O 2 vai para cima, que eu estou ensinando agora. Dividido por 3. Agora, nós multiplicamos em cruz, ó. Fica 2x é igual a 6 vezes 3.
2x é igual a 18. X é igual a 18. Está multiplicando, ó, passa dividindo. X igual a 9, tá? Isso eu não ensinei para vocês ainda, mas nós vamos aprender. Rita comprou uma mochila por R$ 120. Na semana seguinte, ela voltou à mesma loja para comprar uma igual para seu filho. E percebeu? Então, ela pagou 120, né? Estava sendo vendida com R$ 12 de desconto em relação ao preço que pagou. Ó, ela custava 120. Isso daqui é o meu 100%. Era o preço total. E aí, ela reparou que tinha um desconto de R$ 12, ó. Menos 12. Qual era o percentual de desconto do preço dessa mochila quando Rita foi comprar para seu filho? 100%, ó, se eu pensar assim, ó, se eu fazer 120 dividido por 10, dá quanto? Professor, 120 dividido por 10 dá 12. Vou pegar o 100 e também vou dividir, ó, aqui, ó, eu dividi por 10. E aqui eu também dividi por 10. 120 dividido por 10 deu 12. E 100% dividido por 10 dá 10. 10%. Então, ó, 12 é igual a 10%. Ó. Você vai lá e faz o xizinho. Lembra? O total é o meu 100% e eu quero uma parte. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Belezinha, tá? Então, olha lá. 120 igual a 100%. Divido esse por 10, divido o outro por 10. Achei. Fechou? Professor, o senhor é o cara, hein? Ah, olha isso. Esse desenho tem a perpendicular, ó. Lembra que o professor fala? Marca o ângulo de 90. Marca o ângulo de 90. Durante uma aula de matemática, um professor desenhou em uma lousa o quadrilátero PQRS, representado na figurinha abaixo, ó. PQRS. Segundo esse professor, PQRS foi construído de modo que os ângulos alfa e beta fossem diferentes entre si. Então, o alfa é diferente do beta, tá? E que os triângulos PQO, ó, tem 4 triângulos retângulos aqui. Por quê? Porque aqui tem ângulo de 90 graus, tá? 90, 90, 90. São formados pelos vértices e pelo centro desse quadrilátero fossem congruentes. Então, tem a mesma medida. A partir dessa informação, os alunos desse professor fizeram as seguintes afirmações sobre o quadrilátero. O quadrilátero é um quadrado, o quadrilátero é um losango, o quadrilátero possui diagonais perpendiculares. Opa, essa já é verdadeira. O quadrilátero possui diagonais congruentes. Não, congruentes é a mesma medida, tá? Eu não posso afirmar isso, tá bom? Então, se eu não posso afirmar isso, eu ponho falso aqui. Ele é um quadrado? Lembra que a maior restrição eu não posso afirmar? Só por uma geometria mais apurada? Então, eu posso afirmar que é um losango, porque tem duas diagonais e eu não sei a medida das duas, tá? Então, tá aqui. A 2 e a 3 é verdade. Tem 2 e 3? Tem, professor. Então, vai lá e faz o x. Isso é menos? Eu não sei, mas vamos lá. Espero que sim. Mesmo de óculos eu não estou enxergando, tá? Raiz cúbica de 8 menos 27 mais raiz quadrada de 64. Quem é o 8? Lembra que a gente fatorava o 8 para fazer o MMC? Ó? Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá 2, dá 1. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. E agora a gente faz 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Então, isso daqui é 2 ao cubo menos 27 mais. Raiz de 64, 8 vezes 8, 64. É 8, então põe 8 lá. E agora, 3 dividido por 3 dá 1. Então sobra 2, ó. 2 menos, eu acho que não é menos isso daqui, tá? 27 mais 8. Daria 10, daria menos 17.
Tá? Eu acho que isso aqui é mais. Não pode ser mais também. Eu não sei que sinal que é esse aqui, ó. Vocês acreditam? Deixa eu ver se eu tenho uma outra prova aqui. Rapidão. Ah, tá tudo dentro da raiz. Tá tudo dentro da raiz. Será que é vezes? Deve ser. Tá tudo dentro da raiz. Vamos lá. Então, deleta. 1, 2, 3. Exercício número 10. Aqui, ó, ficou ruim, mas é assim, tá? Ó, e isso é menos. Ou é menos ou é vezes? Vamos ver. Se for vezes, fica raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27 mais raiz quadrada de 64. 8, nós vamos fatorar, lembra? 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 8 é 2 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Vezes 27. 27 dá por 3 dá 9. 9 eu consigo dividir por 3. 9, tá? Dá 3, dá 1. Então, 27 também é 3 ao cubo, mais raiz 64 é 8. 3 dividido por 3 dá 1, dá 2 vezes. 3 dividido por 3 dá 1, dá 3. Mais 8. 2 vezes 3, 6. 6 mais 8, 14. É 14. Então é vezes mesmo, tá? Olha aí na provinha de vocês. Aquilo é um produto. Nem de óculos está enxergando direito. Agora é a construção. Não, tem a 11 ainda. Uma escola de idioma, quando foi inaugurada, tinha 160 alunos. Um ano depois, essa inauguração, essa escola já estava com 320. Olha lá. Então, ó, ela passou 160, está para 100%. Ó, presta atenção, tá? Vou multiplicar aqui por 2. Vou multiplicar aqui por 2. 160 vezes 2 dá 320. E 100 vezes 2 dá quanto? 200%. Só que aí a gente fala que ela dobrou, não dobrou? Quando ela dobra, o meu 100% virou 200%. Então, ó, na verdade, ela teve um aumento de percentual de 100%, porque ela dobra, tá? Ela faz o dobro, ó. 320 é o dobro. Então, se eu dobrar o 100, tá aqui. O percentual da quantidade de alunos na inauguração, o aumento, aumentou quanto? Mais 100%. Beleza? Não vou fazer contando a grande percentual, não. Se é algum professor que vem encher o saco aí, não vou, não. Criançada, os meus alunos não aprenderam ainda. Eles estão deduzindo. Eu estou trabalhando com dedução. A professora de matemática de Júlia fez uma construção geométrica na lousa. Isso aqui eles já sabem. Por quê? Quando eu estou fazendo, lembra que era o raio? Eu busco o raio aqui, depois, ó, emenda aqui, faz o outro raio lá. Vocês lembram disso, ó? Isso aqui tudo é raio. E quando eu tenho um triângulo equilátero, os três ângulos valem quanto? Ô, professor, o senhor falou que vale 60. Então você vai lá, ó, e faz 60. Tá igualzinho o caderninho. 13. Camila irá fazer uma festa. Tá gostando? Fala aí. Dá um joinha. Dá um ok. Fala de onde você é. Camila irá fazer uma festa de aniversário e foi a uma loja de doces para encomendar um bolo. A atendente dessa loja disse que Camila deveria escolher o formato do bolo, uma opção de recheio e uma opção de cobertura. Essa loja vende
Dois tipos, né? Ó, retangular e redondo. 4 sabores, deu até fome aqui, de recheio. E 4 coberturas. Isso daqui, ó, é o princípio fundamental da contagem. Lembra daquela árvore que a gente ia ligando as coisinhas? É a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Então, ela tem 32 situações de cardápio. Já vai para o outro vídeo. Para não ficar longo, dá tempo de você tomar uma água e continuar. Até mais!